Salve, salve galera! Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo! Você que está chegando agora vai se preparando aí com o seu café, com o seu almoço, com o seu jantar. Não sei que hora que você está assistindo o New Coffee, mas estamos na semana da procrastinação. Roger diz, bom dia, bem-vindo ao New Coffee. Já estamos ao vivo. Ronilson, bem-vindo, bom dia. Eu já estou compartilhando aqui com os meus contatos. Vou falar desse assunto aqui que atrapalha muita gente, né? Estamos falando da procrastinação essa semana. Então vamos mandar aí para o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa compartilhar esse assunto aí. Bora lá? Vai para todo mundo aqui do meu contato. Vamos com tudo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Ronilson. Bom dia, Roger. Bem-vindos a mais um New Coffee. Bora falar sobre procrastinação hoje. Qual tipo de procrastinador será que você é, hein? Vamos definir 5 tipos de procrastinador. Eu já fui um procrastinador profissional. Eu acho que eu já fui os 5 que a gente vai falar hoje. É um assunto muito interessante. E um assunto que tem atrapalhado muita gente. E se a gente não identificar esse processo de procrastinação, né, a gente não consegue crescer. Bora tomar um café junto hoje no New Coffee. Bora começar bem o nosso dia. Para você que está acompanhando pela primeira vez, a gente começa sempre a nossa live aqui, né, conversando com Deus, falando 2 minutinhos pelo menos com Ele, agradecendo Ele por tudo que Ele faz. É um privilégio poder falar com Deus. Eu queria que você fizesse isso aí, onde você está, reservasse um tempinho, fala com Deus da sua maneira, com o seu jeito. Eu vou fazer um devocional aqui e você faz o seu aí e vamos nos colocar na presença de Deus só para começar bem essa live. Feche seus olhos, você que pode. Respira bem fundo. 3 vezes você respira bem fundo, só para você se conectar com você mesmo, para você voltar onde você está. E vai falando com Ele, vai falando com Deus. Agradece a Ele pelo seu dia, agradece a Ele por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Antes de falarmos qualquer assunto, é sempre bom termos direcionamento do alto, né? Direcionamento do Pai. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Agradecer por mais esse dia, agradecer por mais essa live, agradecer por estar diante da Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça e a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Se hoje nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor permitiu. Se hoje essas pessoas estão aí na live, é porque o Senhor permitiu também. E é porque é um assunto que nós precisamos entender e precisamos eliminar também das nossas vidas, porque isso tem nos atrapalhado. E eu creio, Pai, que todos os dias nós temos essa oportunidade de crescimento e hoje não é diferente. O Senhor tem nos dado essa oportunidade. E nós nos colocamos diante da sua presença e convidamos o Senhor para nos acompanhar nesse dia. Dias que às vezes parecem difíceis, dias que às vezes parecem intermináveis, com situações, com problemas, muitas vezes com enfermidades, mas eu creio num Deus que é poderoso, que pode nos livrar de tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa paz, o nosso sossego. E que o entendimento, que a sabedoria, que o aprendizado possa vir das situações, dos momentos, da vivência e da presença do Senhor em nossa vida. Eu peço ao Pai que o Senhor abençoe essas pessoas que estão assistindo agora. A casa, o trabalho, os negócios, tudo que eles forem fazer. Que eles possam sentir a presença do Senhor e que eles possam lembrar deste momento, dessa conversa com o Senhor. E entender que o Senhor está no controle. E por mais difícil que seja o dia, por mais trabalhoso, por mais divertido, eles possam reconhecer a sua presença no final do dia. Eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por esses minutinhos de oração, por esse devocional, por esta live, em nome de Jesus. Amém. Bom dia você que está chegando agora. Bom dia, Ângela. Bom dia, Josiane. Bom dia para minha esposa Jéssica. Sejam bem-vindos a mais um New Coffee.
Estamos falando de procrastinação essa semana, gente. Ó, deixa eu falar para vocês já em primeira mão. Amanhã eu vou estar aqui com uma psicóloga, tá? A Jussiara vai estar aqui comigo. A gente vai falar sobre procrastinação com um olhar psicológico. Você vai aprender muito, hein? Já tá aprendendo muito essa semana, já tá crescendo essa semana. Hoje a gente tem a oportunidade de crescer mais 1% no nosso dia. Você que está chegando agora, vai mandando essa live para mais pessoas. Aperta esse aviãozinho aqui do canto, ó. Aperta esse aviãozinho aqui, manda para mais pessoas. Faz esse coraçãozinho subir aí para o Instagram, entregar a nossa live também para mais pessoas. Vai chamando mais pessoas, vamos falar sobre esse assunto de procrastinação. E hoje a gente vai falar 5 tipos de procrastinador. E eu quero saber se de repente você vai se identificar em um deles. Coloca o emoji do cafezinho aí, só para eu saber que você está tomando um cafezinho junto comigo. Bora tomar um café junto aqui no New Coffee. Coloca o emoji do cafezinho. Manda essa live para mais pessoas. Vamos falar sobre 5 tipos de procrastinadores. Vamos ver se você se identifica em algum deles. Eu acho que eu já fui todos, viu? Eu acho que eu já fui todos os tipos de procrastinadores. Já fui um procrastinador profissional mesmo. Já adiei muitos projetos, já adiei muitas coisas. Já deixei de fazer muitas coisas, perdi muitas oportunidades, porque eu procrastinei muito tempo na minha vida. Então é sobre isso que a gente vai falar. Essa semana inteira a gente está falando sobre esse assunto, que é um assunto interessante, que é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa rotina. Talvez você não esteja procrastinando no momento, mas é um assunto que é um tema que vai e volta na nossa vida. E se você não prestar atenção, daqui a pouco você está procrastinando. Se você não vigiar, daqui a pouco você está procrastinando. Muitas coisas vão acontecendo e quando você vê, você procrastina. Então hoje a gente vai falar sobre 5 tipos de procrastinadores. Talvez você esteja em um deles e você vai identificar, né, o que está mais parecido com a sua situação e vai aprender como vencer essa procrastinação de vez. A nossa ideia essa semana é ajudar nesse assunto, é a gente definir o que é, né? Identificar se a gente está fazendo ou não, ter uma ajuda de repente profissional, de alguém que já entende, de alguém que faz. É o caso que vai acontecer amanhã na live, né? A gente vai estar aqui com a Jussiara e ela vai falar, porque ela é psicóloga, vai falar um pouquinho sobre a procrastinação. Então vai ser muito legal. Todos os dias você tem a oportunidade de crescer mais um pouquinho aqui, acompanhando o New Coffee. Então vamos falar sobre esses tipos de procrastinadores, né? Vamos ver se a gente se identifica aí dentro desses perfis de procrastinador. Primeiro procrastinador é o procrastinador perfeccionista. O que é o procrastinador perfeccionista? O que é? Nil, o que é o procrastinador perfeccionista? Vou explicar para você o que é o procrastinador perfeccionista. Bom dia, Andréa. Bem-vinda. Vamos falar hoje sobre os 5 tipos de procrastinadores. O perfeccionista é o tipo de procrastinador que tenta evitar erros por medo de ser criticado ou julgado. Olha só, hein? O procrastinador perfeccionista é aquela pessoa que evita fazer as coisas com medo de errar. Com medo de errar. Ele tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo certo. E aí vai adiando, não vai fazendo aquilo que tem que ser feito porque não está perfeito. Gente, presta atenção. Às vezes é melhor feito do que perfeito. A perfeição muitas vezes não vai chegar naquilo que você deseja fazer. Então, se você ficar esperando, tá tudo perfeito, se você ficar esperando, tá tudo certo, para você começar a fazer determinada coisa, para você tomar uma atitude na sua vida, para você assumir o controle de uma situação, para você iniciar um projeto, se você ficar esperando, tá tudo perfeito, pode ser que não aconteça, tá? Você vai acabar procrastinando, você não vai começar o projeto. Quantas vezes você já deixou de começar um negócio, de começar um projeto, de começar alguma coisa na sua vida porque não estava perfeito? Quantas vezes?
Isso acaba sendo um tipo de procrastinador, porque você quer que esteja tudo perfeito. Olha só, as pessoas que estão nessa situação, né, focam nos detalhes, focam nas fases desses projetos e acabam consumindo todo o tempo de trabalho para produzir resultados, porque tem que estar perfeito. Isso significa que geralmente esse perfil de procrastinador nunca acaba o que eles começam. Nunca acaba, porque nunca vai estar perfeito. Você tem que ir construindo no meio do caminho. Você tem que ir trabalhando, você tem que ir organizando. Nunca vai ficar perfeito porque as coisas vão mudando, as ideias vão mudando, os pensamentos vão mudando. Então, se você achar que tem que estar tudo perfeito para você começar, se você achar que tem que estar tudo perfeito para você executar alguma coisa, você vai acabar adiando aquilo porque você não vai conseguir fazer hoje, porque hoje não vai estar perfeito. Amanhã você não vai conseguir fazer porque não vai estar perfeito. E quando você conseguir arrumar uma perfeição nisso tudo, pode ser que já não seja mais o time, pode ser que já não seja mais o tempo daquilo que você estava organizando tanto tempo. Então, você ser perfeccionista, não estou dizendo que você tem que ser relaxado nas coisas e começar fazendo tudo de qualquer forma também não. Presta atenção, eu estou falando do procrastinador perfeccionista. O procrastinador é aquele que fica arrumando desculpa que as coisas têm que estar tudo perfeito para ele poder executar algo, para ele começar um projeto, para ele fazer alguma coisa. Então, ele fica adiando porque ele acha que tem que estar tudo perfeito. Então, ele acaba procrastinando nessa situação. Então, a gente está falando aqui, bom dia Emily, a gente está falando aqui sobre os tipos de procrastinador. E eu pergunto, qual tipo de procrastinador você é? Vai identificando aqui. A gente está falando do primeiro, o procrastinador perfeccionista. Aquele que tem que estar tudo certo, tudo organizado, tudo bonitinho para ele começar a colocar em prática o projeto, para ele começar um negócio, para ele fazer uma coisa. Então é muito preocupante porque esse tipo de procrastinador às vezes não aparece. Porque você fica se cobrando, você fica cobrando uma perfeição, você fica cobrando algo bem organizado, você fica cobrando algo bonito, só que você não começa a fazer. Você não começa, você não executa, você não sai do lugar, você fica ensaiando, você fica tentando fazer, só que você fica tentando deixar tudo perfeito primeiro para você começar a fazer. E às vezes você tem que começar a fazer e aperfeiçoar no meio do caminho. Às vezes não tem tempo para você deixar tudo perfeito e começar para começar a fazer. Às vezes você tem que ir fazendo e vai vendo os recursos. Quantos projetos você deixou de executar? Quantos sonhos você deixou de realizar porque você ficou esperando recurso? Recurso financeiro. Às vezes você tem que começar a fazer e o recurso vai aparecer no meio do caminho, porque vai haver possibilidades de você adquirir esse recurso para que você consiga executar esse projeto. Às vezes o recurso que você tem é mínimo, não é tudo que você precisa. E o que você precisa fazer? É começar a fazer. Se você ficar esperando, tá tudo perfeito, ter todo o recurso para você começar a fazer, muitas vezes você não vai começar a fazer. Às vezes você tem que começar pequeno e transformar em algo grande. Você não vai conseguir começar grande, porque depois não tem o que fazer. Quando você começar grande, você vai fazer o quê? Você só pode ser gigante. Mas para isso, você tem que ter uma estrutura para virar gigante. Então, quando você começa, é o que a gente fala aqui, do 1% todos os dias. Quando você começa aos poucos, quando você vai aperfeiçoando no meio do caminho, fica muito mais fácil. Então, se você é esse procrastinador perfeccionista que fica esperando as coisas estarem bonitas, as coisas estarem prontas, as coisas estarem grandes para você começar a fazer, pode ser que você está adiando muita coisa na sua vida. Pode ser que você esteja deixando de viver muitas coisas na sua vida. E isso pode estar atrapalhando esse crescimento que você está buscando. Isso pode estar atrapalhando a nova fase que você poderia estar vivendo. Então, o primeiro ponto, o primeiro tipo de procrastinador que a gente está falando aqui é o procrastinador perfeccionista. O perfeccionista é um dos mais difíceis da gente identificar. O perfil de procrastinador perfeccionista é um dos mais difíceis que a gente
consegue encontrar, tá? Às vezes a gente não identifica que a gente está procrastinando pelo perfeccionismo, porque é algo natural você querer tudo certo, você querer tudo bonito, você querer tudo, ter certeza do que você está fazendo. É um processo, é uma segurança. Só que muitas vezes você não pode ficar pensando muito para poder fazer. Muitas vezes você não pode ficar deixando as coisas ficarem certas para você começar a fazer. Às vezes você precisa começar a fazer para as coisas se alinharem, para saber se é aquilo mesmo que você quer. Então por isso que é um perfil que engana muito, esse perfil de procrastinador perfeccionista, tá? Muitas vezes ele acaba tirando você do foco e tirando você do seu projeto, porque você quer perfeição. E muitas vezes a perfeição não vai chegar, né? Muitas vezes você vai começar projetos, você vai começar coisas e não vai ter como você chegar à perfeição naquilo que você está fazendo. A mudança vai ser tão repentina, a mudança vai ser tão grande que você não vai conseguir encontrar uma perfeição naquilo que você faz. Então, muitas vezes é melhor feito do que perfeito, tá? Porque tem coisas que precisam ser feitas, tem coisas que precisam ser executadas, tem passos que precisam ser dados. Muitas vezes você precisa sair do lugar, muitas vezes você precisa começar a fazer, muitas vezes você precisa executar os planos que você tem aí, mesmo que eles não estejam perfeitos. Quer ver? Vou te dar um exemplo muito claro. Vou te dar um exemplo para você. Primeiro quero dar bom dia aí para Martânia, para o Marcão, bem-vindos aí, Ana Patrícia, bem-vindos ao New Coffee, Emily já está por aí também, bom dia para todos vocês. Estamos falando sobre tipos de procrastinadores, né? Identificando qual tipo de procrastinador a gente está sendo. E às vezes a gente é procrastinador em determinados momentos. Só que quer ver o seguinte? Às vezes você sabe que você precisa perder uns quilinhos, vamos dizer assim. Você precisa dar uma emagrecidinha. Você não está no peso ideal, você gostaria que aquela calça servisse, que aquele vestido, que aquele blazer servisse para você. Certo? Você sabe o que você precisa fazer. Sabe ou não sabe o que você precisa fazer? Claro que você sabe o que você precisa fazer. Se a roupa não está servindo, se você não está no peso ideal, o que você precisa fazer? Existem algumas coisas que você precisa fazer. Você precisa fazer, de repente, uma dieta, um regime, ou de repente você precisa fazer uma atividade física, entrar numa academia. Aí qual que é a desculpa que você fica dando? Eu não tenho dinheiro para entrar na academia. Eu não tenho tempo para entrar na academia. Ei, mas é só na academia que você consegue fazer uma atividade física? Tá vendo como que a gente busca uma perfeição para a gente executar determinadas coisas? Ah, mas eu não tenho tempo ou eu não tenho dinheiro para entrar numa academia. Mas por que você não vai caminhar na rua? Por que você não tira meia hora do seu dia para cuidar da sua saúde? Porque fazer uma atividade física não é só para emagrecer. Fazer uma atividade física não é só para você perder peso. Fazer uma atividade física é para manutenção do seu corpo, é para a sua saúde, é para o seu bem-estar. Você partir para uma alimentação saudável, você partir para o ramo das frutas, você fazer de repente uma dieta, de repente você fazer um regime, de repente você fazer um jejum intermitente, pode ajudar na perca de peso, mas pode ajudar também na sua saúde. Busca uma orientação profissional, busca uma reeducação alimentar, busca um acompanhamento nutricional. Ah, mas eu não tenho dinheiro para poder buscar uma nutricionista. Mas tem outras formas. Você está entendendo como que esse processo da procrastinação do perfeccionista atrapalha muitas vezes os projetos que a gente tem que executar? Bom dia, Elvio. Bem-vindo aí ao New Coffee. Prazer em ter você aqui de novo, irmão. Então, muitas vezes você fica buscando perfeição, você fica buscando recurso, mas você não busca maneiras de fazer aquela coisa diferente. E às vezes você precisa entender que existem formas, existem maneiras de você executar aquele projeto sem as ideias que você está tendo ali no momento, mas outras ideias. Existem formas sim de você fazer. O que você precisa fazer é parar de procrastinar, parar de buscar perfeição naquilo que você quer fazer. Ou vai, de repente, na academia. Muitas academias têm ali aquele primeiro dia de treino experimental grátis. Vai lá,
Vê como que faz para você fazer uma aula experimental, faz aquele dia, aproveita ali, pega aquela motivação, outro dia você vai correr em determinado lugar, outro dia você vai num parque, outro dia você pega uma bicicleta, dá uma pedalada, outro dia você pega uns vídeos aí de exercícios para você fazer em casa. Ah, mas eu não tenho muito tempo. Eu tenho certeza que se você tirar meia hora das redes sociais aí, você consegue ter meia hora para poder fazer uma atividade física. Você consegue perder aquele peso que você estava querendo. Aquela roupa pode começar a servir. Se você maneirar de repente na alimentação, se você controlar, você não precisa deixar de comer. Só diminui um pouco, diminui o café. Ou melhor, café não. Não, diminui o café não. O café é café de Deus. Diminui o açúcar, né? A gente já tirou o açúcar do café aqui. 0 açúcar já no café. Já cheguei no ponto de café sem açúcar. Então, corta um pouco aí os doces, corta um pouco os açúcares. Muda para a parte das frutas, muda para a parte mais saudável. Ah, é ruim, eu não gosto, mas vai mudando aos poucos. Para de buscar perfeição, para de querer ser radical, para de querer mudar de uma hora para outra assim as coisas, nem seu corpo vai aguentar, ele não está acostumado. Como que eu fiz para começar a tomar café sem açúcar? A gente foi diminuindo, eu e minha esposa aqui, a gente foi diminuindo o açúcar do café. Porque a gente tomava 2, 3 garrafas de café por dia, mas a gente descobriu que não era do café que a gente gostava tanto, era do açúcar. E a gente foi diminuindo. Na primeira semana a gente diminuiu 30% do açúcar. Ficou ruim nos primeiros dias? Ficou. Depois o nosso corpo foi acostumando. Depois de mais uma semana já diminuímos 50%. Ficou ruim nos primeiros dias? Ficou ruim nos primeiros dias. Mas diminuiu 50% do açúcar. Depois diminuímos mais 30%. Ou seja, ficou só 20% já de açúcar. Ficou ruim? Ficou ruim. Mas foi necessário. Com poucos dias já acostumamos. Até chegar a 0 açúcar no café. Não gostava de tomar café sem açúcar. Hoje, tentei a semana passada tomar um café com açúcar do jeito que eu fazia antes. Não consegui, porque meu organismo já está acostumado com café sem açúcar. Se eu ficasse buscando perfeição para chegar nesse ponto, se eu radicalizasse, se eu pegasse e falasse, vou começar a tomar café sem açúcar hoje e começasse, não ia conseguir dar continuidade para esse projeto. É isso que você precisa entender. Para de buscar perfeição nas coisas que você está fazendo, começa a fazer aquilo que precisa ser feito, senão a sua vida não vai mudar. Talvez você está procrastinando muitas coisas por causa disso, você está buscando perfeição e você não vai conseguir encontrar. 5 tipos de procrastinador. Qual tipo de procrastinador é você? Perfeccionista é o primeiro que a gente falou aí. O outro é interessante. Coloca o emoji do cafezinho aí só para eu entender que você tá entendendo o que eu tô falando aqui. Você tá entendendo desse assunto aqui. Faz esse coraçãozinho subir aí para eu entender que você tá entendendo do assunto. Para eu saber que você tá entendendo do assunto. Senão eu volto e explico de novo, hein? Comenta aí. Quero ver vocês aí ligadinho na live para a gente dar continuidade. Vocês querem saber os 5 mesmo hoje? Posso falar os 5 aí? Só para saber que vocês estão ligados aí. Fala comigo aí, pessoal. Fala comigo, pessoal. Bora interagir nessa live aí. Não quero ficar falando sozinho, não. A gente tá tomando café junto aqui. Aí, ó, coraçãozinho tá subindo. Isso aí. 5 tipos de procrastinador. Vamos saber qual procrastinador é você. Então a gente falou sobre o perfeccionista. Já fui perfeccionista. Às vezes sou ainda. Às vezes procrastino por causa de perfeição. Às vezes sou um procrastinador perfeccionista. Mas o segundo tipo de procrastinador é o impostor. Procrastinador impostor. O que é o procrastinador impostor? Esse tipo de procrastinador é como se ele tivesse dupla personalidade. Tem medo de ser chamado de incompetente e acabam monopolizando todo o trabalho, todas as atividades. O que acaba causando uma overdose que resulta em procrastinação. Muitas vezes esse tipo de comportamento surge quando o procrastinador está cercado de pessoas difíceis de lidar, gerando o que é chamado de desamparo aprendido, muito ligado à depressão. Sabe aquela pessoa que assume responsabilidade que não é dela? Sabe aquela pessoa que toma as dores que não é dela? Sabe aquela pessoa que pega problema que não é dela? Sabe aquela pessoa que faz tarefa que não é dela?
Esse é o impostor, tá? Esse é o procrastinador impostor. Por quê? Porque ela vai fazer uma coisa que não é dela, porque ela quer evitar um monte de coisa. Ela quer evitar um monte de estresse, ela quer evitar de resolver problemas, ela quer evitar de lidar com algumas situações, de ter que enfrentar algumas pessoas. Esse é o perfil de procrastinador impostor, tá? Impostor, por quê? Tá assumindo coisa que não é sua. Tá assumindo uma identidade que não é sua. Tá resolvendo problemas que não é seu. Tá se enfiando em coisas que você não foi chamado para ser enfiado. Você não foi nem chamado para participar do negócio. Muitas vezes você está assumindo responsabilidade que não é sua. E aí você acaba fazendo, sabe o quê? Procrastinando naquilo que você tem que fazer. Às vezes, você está no momento que você está vivendo agora porque você fica tomando as dores de outras pessoas. Você fica fazendo coisas que eram para outras pessoas estarem fazendo. Você foca nas atividades de outras pessoas, você foca na vida de outras pessoas, você começa a viver a vida de outras pessoas e você esquece de viver a sua vida. Procrastinador impostor. Procrastinador impostor. Vivendo uma vida que não é dele. Vivendo a vida de outras pessoas. E nesse ponto aqui acontece muito quando você deixa a opinião dos outros dizerem aonde você tem que ir. Porque quando você se torna um procrastinador impostor, quando você assume responsabilidade que não é sua, quando você não toma o controle da sua vida, quando você não faz aquilo que você precisa fazer, porque quando você começa a resolver as coisas dos outros, as suas não são resolvidas. Quando você começa a resolver o BO dos outros, os seus BOs, as suas atividades, aquilo que era para você fazer, o seu tempo, a sua família, a sua casa, as suas ideias, os seus pensamentos não são resolvidos. E aí você dá espaço para as outras pessoas tomarem conta da sua vida também. Porque assim como você está tomando conta da vida de outras pessoas, tem pessoas tomando conta da sua vida. Tem pessoas dizendo o que você tem que fazer. Tem pessoas dizendo até onde você precisa ir. Tem pessoas dizendo como você tem que viver a sua vida, como que você tem que viver o seu relacionamento, como que você tem que criar os seus filhos, como que você tem que fazer quando você abre o seu negócio, como que você tem que tocar o seu negócio, como que você tem que gerir o seu dinheiro. Tem pessoas dizendo o que você tem que fazer para você respirar, muitas vezes. Você está entendendo como é grave esse tipo de procrastinador? Aquele que assume a responsabilidade que não é dele? Ei, deixa eu falar para você um negócio. Uma frase que o meu irmão falava sempre quando a gente estava junto, quando a gente começava a zoar ele. Mas é muito séria. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, tá? Você não é responsável pela vida dos outros. Você não é responsável pela vida do seu pai. Você não é responsável pela vida da sua mãe. Você não é responsável pela vida dos seus irmãos. Você não é responsável pela vida dos seus filhos. Você é responsável pela sua vida, tá? Família, parentes são importantes, mas cada um tem que resolver os seus problemas. Você pode auxiliar de longe, mas sem se meter na vida dos outros. Você pode ajudar, sim, e deve ajudar as pessoas, mas não tomar para você o problema que é das outras pessoas. Sabe por quê? Porque o teu fardo já está pesado. Já está difícil carregar toda a responsabilidade que você tem. E você vai pegar a responsabilidade de outras pessoas para carregar também? Por isso que muitas vezes você fica sentindo a dor nas costas, hein? Por isso que você não tem ânimo muitas vezes para fazer as coisas. Por isso que você não tem coragem de enfrentar novos desafios. Por isso que você não tem coragem muitas vezes de viver a vida que Deus deu para você viver. Por isso que você não está aproveitando. Por quê? Você está procrastinando. Você está sendo um procrastinador impostor. Você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida de outra pessoa. Porque você assume os problemas de outras pessoas e quando passa a ser os seus problemas, você terceiriza. Porque outras pessoas assumem a responsabilidade, as decisões que eram para ser suas. Olha quanto é importante. Olha como que esse assunto de procrastinação é interessante. Como que esse assunto é importante. Por isso que eu dediquei um capítulo do meu livro para falar sobre procrastinação. Porque eu entendi que eu fui um procrastinador profissional e eu precisei destravar isso. E eu creio que você vai entender também e vai conseguir destravar isso na sua vida. Porque você não será mais um procrastinador profissional.
Tenho certeza. Coloca aí nos comentários. Eu não serei mais um procrastinador profissional ou não serei mais um procrastinador impostor se você se identificou com isso. Coloca nos comentários aí. Qual tipo de procrastinador você é? Terceiro ponto. Terceiro tipo de procrastinador. Terceiro tipo de procrastinador. Procrastinador sabotador. Isso mesmo, procrastinador sabotador. Sabe quando o trabalho é chato? Quando o trabalho é desagradável? Esse sabotador vive adiando essas tarefas, sabe? Evita fazer certo tipo de coisa. Fica esperando ela se realizar sozinha. Fica esperando alguém vir pegar aquela coisa que precisa fazer e fazer. Isso acaba desmotivando, porque quando não aparece ninguém para fazer, ele tem que fazer de uma forma chateada, de uma forma desagradável. Tira o foco, tira a atenção, faz as coisas meia boca, não faz da forma que tem que ser feito. Esse tipo de procrastinador acaba sabotando ele mesmo, porque ele sabe que ele precisa fazer e ele não faz. Porque muitas vezes ele não consegue ter aquela vontade, aquele ânimo, ter aquela coragem para poder fazer, porque não é algo muitas vezes que ele gosta, e a gente não faz só o que a gente gosta. Se a gente fizesse só o que a gente gosta, seria muito bom. Se a gente fizesse só o que a gente gosta, seria muito fácil. Se a gente fizesse só o que a gente gosta, tava tranquilo, não tinha do que reclamar. Não tinha do que reclamar. Mas não é assim. Muitas vezes você tem que fazer aquilo que você não gosta. Por quê? Porque precisa ser feito. É necessário. Para que a sua vida siga, para que a sua vida continue. Então esse perfil de procrastinador, sabotador, tem atrapalhado o crescimento de muitas pessoas, porque ele não faz aquilo que tinha que ter feito. Então ele desmotiva muito rápido, ele desmotiva muito fácil. Ele perde o foco das coisas que ele tem que estar fazendo, ele esquece a sua identidade, ele esquece o que ele tem que fazer de verdade. Ele não tem direção, ele não tem caminho, ele não tem um planejamento. Por quê? Porque não está chamando atenção. Não está sendo prazeroso para ele, mas tem coisas que não vai ser prazerosa mesmo de fazer, mas tem coisas que é necessário você fazer. Tem coisa que é importante você fazer, então vai, resolve o quanto antes, se livra daquilo ali e vai fazer aquilo que você gosta de fazer, mas faça o que é preciso fazer. Dentre as coisas que são gostosas de fazer, tem as coisas que são necessárias. Tem coisas que são necessárias, então pare de ser um procrastinador sabotador. Pare de sabotar você. Pare de sabotar o seu futuro. Sabe aquele curso que você precisa fazer? Sabe aquele aprendizado que você precisa ter? Então, para de ficar se sabotando, vai fazer o que você precisa fazer. Quanto antes você começar a fazer esse curso, mais rápido você vai terminar. Daqui a pouco você está se formando. Daqui a pouco você está recebendo seu certificado, seu diploma, não sei. Aquele livro que muitas vezes você está enrolando para poder fazer. Aquele concurso, muitas vezes, que você quer prestar e você fica ensaiando, você nunca faz a inscrição. Aquele vestibular. Para de sabotar você mesmo, para de sabotar o seu futuro. Para de sabotar o seu crescimento. Assume o controle da sua vida e vai fazer o que você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso. É você que tem que sair do lugar, é você que tem que fazer as coisas acontecerem. Pare de terceirizar essa responsabilidade. Pare de jogar a culpa nos outros. Pare de reclamar da situação. Pare de reclamar do governo. Pare de reclamar da empresa que você trabalha. Pare de reclamar da prefeitura. Pare de reclamar do preço das coisas e vai fazer as coisas acontecerem. As coisas estão acontecendo para fazer você evoluir, para fazer você crescer, para fazer você sair do lugar. Só você que não está entendendo, você está querendo ficar parado, você está querendo continuar procrastinando, você está querendo deixar para os outros fazerem para você, você está querendo ter resultado, mas não quer colocar a mão na massa, você está querendo ter resultado, mas não está querendo investir um tempo, investir dinheiro. Você está querendo ter resultado, mas você não está assumindo o controle da sua vida, e se você não assumir o controle da sua vida, você não vai ter resultado. Ou melhor, vai ter resultado sim, né? Mas não o resultado que você gostaria de ter. Então começa a assumir o controle. Para de procrastinar, para de ser um procrastinador sabotador, para de sabotar você mesmo, para de sabotar sua família,
Para de sabotar a sua carreira. Para de sabotar as pessoas que dependem de você. Para de sabotar as pessoas que estão junto com você, as pessoas que acreditam no seu potencial, as pessoas que acreditam no seu crescimento. Para de sabotar nas pessoas que admiram você, que se espelham em você, que olham para você e vê você como uma referência. Assume logo o controle, transborda na vida dessas pessoas. Mas para de sabotar e vai viver o melhor que você tem para viver. Vai viver a vida que Deus colocou para você viver. Assume o controle, assume a sua identidade. Assume quem você tem que ser. Para de ter medo, para de procrastinar, para de ficar deixando para depois, achando que você tem que ser perfeito. Para de ser sabotador. Falamos sobre três perfis já. Perfeccionista, impostor e sabotador. E agora vamos falar sobre o quarto procrastinador. Bora lá, vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo aqui? Cadê os comentários de vocês aí? Cadê os comentários de vocês? Se quiserem fazer perguntas aí, gente, manda ver, viu? Manda perguntas aí que a gente vai respondendo também. Beleza? Bom dia para quem tá chegando agora. Rosineide Summit. Bem-vindos aí ao New Coffee. Estamos falando sobre qual tipo de procrastinador você é. Quarto ponto, quarto tipo de procrastinador, o procrastinador deprimido. Procrastinador deprimido. Esse procrastinador adia constantemente as suas tarefas ou obrigações pelo fato de considerar a tarefa ou ação desagradável, chata, né? Essa tendência está bastante relacionada com a falta de motivação ou preguiça. Dorme tarde, muitas vezes, acorda cedo, não tem motivação para o trabalho já não chama mais atenção, não consegue realizar as tarefas que tem que realizar, fica deixando para depois, acumula um monte de coisa, não sabe o que vai fazer, desmotiva mesmo, perde a noção das coisas, passa muitas vezes tempo, horas e horas ali nas redes sociais, assistindo vídeos, dando risada e esquece de fazer o que tem que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, se você não se preocupar com o seu futuro, ninguém vai se preocupar com você. Se você não se preocupar com a sua carreira, se você não se preocupar com a sua identidade, se você não se preocupar com o seu crescimento, ninguém vai se preocupar por você. Você precisa ter essa noção. E quando você não assume essa responsabilidade, quando você não faz o que tem que fazer, o que acontece? Você acaba ficando deprimido. Você acaba desmotivado. E aí nada vai dar certo para você. Porque se você não colocar toda a sua energia, se você não colocar todo o seu empenho nas coisas que você está fazendo, se você não assumir essa identidade, essa responsabilidade que você tem em fazer aquilo que você precisa fazer, você tende a entrar em um processo de depressão. Porque são micro coisas que vão acontecendo, que vão somando e que vão levando você para o fundo do poço, muitas vezes. Talvez hoje você não esteja nessa situação, mas quando você continuar nesse processo de procrastinação, você vai ver daqui a pouco o tamanho da depressão que você vai gerar para você. Ontem eu falei aqui, eu fiz uma definição clara do que é a depressão e eu vou falar porque algumas pessoas não estavam na live de ontem. Da procrastinação. A procrastinação o que é? É uma semente que é colocada na sua mão. Uma semente. O que você precisa fazer com a semente? A semente é para quê? Para você comer ou para você plantar? A semente é para você plantar. Então, é colocado todos os dias uma semente na sua mão. Você tem a opção de comer ou de plantar essa semente. E chegou o tempo de plantar essa semente. Então, você precisa ir plantar. Mas você resolve comer essa semente. Não tem problema nenhum, você pode comer essa semente. Não tem problema nenhum. Você pode deixar de plantar essa semente. Não tem problema nenhum, ninguém vai interferir nisso. É você que vai assumir o controle. Então, você toma a decisão de comer a semente e você não planta a semente. Então, chegou o tempo de plantar, você não plantou, você comeu a semente. Beleza, não tem problema nenhum nisso. Segue o jogo, segue tudo normal. Mas vai chegar um tempo, e Eclesiastes 3 fala sobre isso, que existe um tempo de plantar, existe um tempo de colher. Então, você planta, você espera um tempo,
e você colhe os frutos da planta da semente que você plantou. Quando chegar o tempo de você colher, aí chega o tempo, você vai lá para colher. E aí não tem nada para você colher. O que acontece? Você não vai colher nada, sabe por quê? Você comeu a semente, você não plantou. Então essa semente não vai gerar frutos para você. Porque você poderia ter plantado essa semente, poderiam ter vindo outros frutos, e você poderia ter pegado novas sementes e plantado novamente, e viriam mais frutos e as coisas aconteceriam. E aí chega o tempo de você colher os frutos, você chega lá para colher e você não tem frutos porque você não plantou a semente. E aí gera um processo de depressão na sua vida. Gera um processo de ansiedade na sua vida, porque chegou o tempo de você ter frutos e você não teve porque você pegou a semente e comeu ela. E não tinha problema nenhum. A única coisa que você não pode fazer é reclamar que chegou no momento de colher os frutos e você não colheu. Tá vendo como que é importante você entender esse processo de procrastinação? O procrastinador deprimido, ele não consegue avançar em seus projetos. O procrastinador deprimido não consegue sair do lugar. Ele joga a culpa nas outras pessoas. Culpa nas outras pessoas da semente que ele não plantou. Será que você está nessa situação de ficar reclamando do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Será que você está nessa situação que fica reclamando da empresa que você trabalha, do salário que você recebe? Será que você está nessa situação de ficar reclamando do governo, como a maioria das pessoas fazem, um efeito manada, e você não depende de nada, você não depende de patrão, você não depende de governo, você não depende da empresa de ninguém para você fazer, você depende de você, de sair do lugar, de se reinventar, de aprender, de crescer, de viver, de aproveitar o melhor que tem. A semente que você não plantou, que fruto que você vai colher se você não plantou a semente? Tá vendo? Tá entendendo? Quinto e último ponto, para a gente fechar a live. Quinto e último ponto, para a gente fechar a live. O procrastinador estressado. Quem é o procrastinador estressado? Alguns procrastinadores acreditam que produzem seu melhor trabalho se estiverem sob pressão. Então, tende a adiar as ações até o ponto de ter tantas coisas para fazer e tantas tarefas em sua mente que não sabe por onde começar. E é muito comum. E isso termina num bloqueio mental. E impede de começar as coisas, impede de acabar, impede de gerar os resultados. O procrastinador estressado é aquele que gosta de trabalhar sob pressão. Tem muitas pessoas que sabem, que gostam e que conseguem. Mas quando você não é esse perfil de pessoa, muitas vezes você quer uma pressãozinha para você fazer. Eu gosto de trabalhar sob pressão. Quando tem alguém pegando no meu pé, eu produzo mais ainda. Por isso que eu sempre estou arrumando alguma coisa para fazer. Quando eu estou sem tempo, eu arrumo mais coisa para fazer ainda, para poder administrar melhor o meu tempo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se você não souber fazer, se você não tiver o controle, você pode ficar cheio de coisas e você não sabe por onde começar e gerar um estresse muito grande na sua vida. E o estresse, ele acaba atrapalhando você, acaba tirando você do foco, acaba tirando você do objetivo e acaba muitas vezes com a sua carreira, acaba muitas vezes com o seu projeto, acaba muitas vezes com o seu crescimento. Anos de crescimento, chega naquele momento, você entra nesse processo de procrastinação, você espera a pressão chegar para você resolver fazer as coisas e você acaba perdendo o controle de toda a situação e você volta para a estaca zero. Todo o crescimento que você teve em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você acaba perdendo porque você acaba procrastinando ao nível de pressão, porque você está tão acostumado a ter pressão para fazer as coisas e não resolve a situação. E aí quando o prazo estoura, o momento passa, a oportunidade chega e você não está pronto, aí não adianta ficar reclamando. Lembra da semente? Chegou o momento de plantar semente, plante. Não coma a semente. Se você comer, não vá depois buscar os frutos dessa semente, porque não foi plantado um fruto. Então não tem frutos, não foi plantada uma semente, então não tem frutos para você. Não tem problema nenhum, fica aí onde você está mesmo, não saia do lugar. Continue fazendo as mesmas coisas que você faz e não tenha resultados. Seja um procrastinador profissional.
ok? A minha ideia com esse tema, com essa live, com esse dia de hoje, é mostrar para você esses 5 tipos de procrastinador: o estressado, o deprimido, o sabotador, o impostor e o perfeccionista. Qual tipo de procrastinador é você? Para pensar. Bora para cima, bora crescer 1%? Se eu fosse você, eu não perderia a live de amanhã, tá? A live de amanhã vai ter uma psicóloga que vai estar conversando com a gente sobre esse processo de procrastinação. A Jussiara vai estar aqui para a gente bater um papo. Inclusive, nós colocamos um nome aqui para a live. Depois vocês vão ver aí no meus status, no meu story, né? Vai estar rodando essa chamada da live aí. Eu até coloquei por aqui. Depois eu vou achar para eu lembrar qual é o tema da live de amanhã. Que fazer ou não fazer, eis a questão. Esse é o nome da live de amanhã. Fazer ou não fazer, eis a questão, tá? A gente vai falar sobre isso na live de amanhã. Beleza? Bora pra cima, bora fazer um dia excepcional hoje. Bora parar de procrastinar. Coloca em ordem o que você precisa colocar. Comece a executar aquilo que precisa ser executado. Não fica adiando mais não. Para de ser um procrastinador profissional. Para de ser. Identifica os pontos. Fica em alerta. Vai pra cima. Faz o que você tem que fazer. Tô falando para vocês aqui todos os dias também que a gente vai ter um dia aqui de ativação, tá? No dia 16 de abril vai ser o Destravar Espiritual, vai ser um dia de ativação espiritual, tá? Aqui na região da Grande Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, vai ter um evento chamado Destravar Espiritual, é uma imersão do meu livro, do próximo livro que eu tô lançando aí, chamado Destravar Espiritual, tá? Quase tudo pronto, o livro já tá no forno. Vai ser lançado no dia 15, no dia 16 nós teremos uma imersão chamada Destravar Espiritual, beleza? É um dia inteiro para você parar e reorganizar sua vida toda. A gente vai falar sobre alguns pontos de procrastinação também, vai ajudar você a reorganizar toda a sua vida e começar a ter resultados. Então você tem a oportunidade de parar um dia, cair numa imersão dessa, reorganizar a sua vida toda. Eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer a partir disso, porque vários bloqueios, várias travas vão ser arrancadas de você neste evento. Destravar Espiritual é o evento que você precisa para poder mudar a sua vida, porque muitas coisas estão ligadas na parte espiritual, muitas coisas estão ligadas nesse processo espiritual e acabam atrapalhando o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. Então você tem um encontro marcado comigo no dia 16 de abril, no Destravar Espiritual, a imersão. Tá? Se você quiser participar também do lançamento do livro no dia 15, manda um direct, eu mando o convite para você. Você pode participar do evento de lançamento do livro Destravar Espiritual também, com uma noite de autógrafos, dedicação e uma palestra focada nesse assunto para você. Deus abençoe, faça um excepcional dia, vai para cima, que hoje é apenas quarta-feira, é dia de você crescer, é dia de você prosperar, é dia de você romper as barreiras. Bora destravar!